Olá, Ricardo Cusiol com mais um conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros. Mais um vídeo um pouco adaptado aqui de novo em função do isolamento. A gente tem que se adaptar para poder continuar fazendo os nossos conteúdos. Mas esse vídeo eu vou responder e atender mais um pedido dos meus assinantes. Muita gente me pediu para falar a respeito do poliestireno. Então, se você quer conhecer um pouco mais a respeito desse material, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te trazer muitas informações interessantes. Antes de entrar nesse tema, preciso dar alguns recados muito importantes para você. Começando que você precisa ficar atento a todos os links que estão na descrição desse vídeo. Vai ter muita informação importante para você acessando esses links. A primeira delas é que você pode ter acesso ao meu novo e-book, está aí na tela para você. Um e-book sobre substituição de metais por plásticos. Ficou muito legal esse e-book, tem bastante gente que já baixou, está lendo, está me dando um feedback muito interessante. Você pode baixar esse e-book clicando no link que está na descrição desse vídeo. Tá? Um outro ponto muito importante que você vai acessar nesses links são os meus dois cursos online que já estão disponíveis. O curso de analista técnico em moldes de injeção e o curso expresso de introdução a polímeros. Clicando nos links que estão na descrição desse vídeo, você vai ser direcionado para a página diretamente onde você pode adquirir esses cursos, conhecer todo o conteúdo, entender tudo o que você vai aprender. Então, clica nesses dois links que estão na descrição do vídeo e você vai ser direcionado para a página de inscrição desses cursos. E, finalmente, tem um outro link aqui que você vai poder se inscrever no meu novo canal de conteúdo no Telegram. Um canal muito interessante, onde eu vou poder compartilhar insights de forma muito rápida, muito ágil, no momento em que eles acontecerem para você. Eu vou estar desenvolvendo uma nova aplicação, resolvendo um problema de cliente, e à medida que o insight aparecer, eu imediatamente vou gravar um áudio, vou mandar uma mensagem de texto para você diretamente nesse canal. Também vou compartilhar conteúdo de outros autores e uma quantidade de conteúdo, de links, de notícias relacionadas ao mundo do plástico diretamente para você, de uma forma mais ágil, mais dinâmica e em maior quantidade. Então, para acessar, clica no link que está na descrição desse vídeo e participa do nosso novo canal no Telegram, tá certo? Então, vamos começar o nosso conteúdo. Nós vamos falar a respeito de poliestireno. Bom, tem algumas coisas importantes para falar a respeito do poliestireno e por esse motivo eu dividi esse vídeo em 3 partes. Esse vídeo de hoje, a gente vai falar a respeito de propriedades e aplicações do material. Num segundo vídeo que vai sair na sequência, a gente vai falar um pouco a respeito do processamento de poliestireno. E no terceiro vídeo, eu vou falar a respeito de uma forma de utilização do poliestireno que é muito comum, que é a forma espumada, a forma que a gente chama de poliestireno expandido, o EPS, e aqui no Brasil a gente conhece, é muito comum a gente chamar esse material de isopor. Tá? Então, é um material bem interessante, tem algumas particularidades, e nesse terceiro vídeo, então, eu vou falar mais a respeito dele. Vamos começar falando um pouco a respeito do que é, então, o poliestireno. Eu vou colocar aqui na tela para você a estrutura molecular do poliestireno. Tá? Então você vê que ele é basicamente um hidrocarboneto, ele tem aqui os átomos de carbono, de hidrogênio, e ele tem um anel aromático aqui que é muito interessante, que caracteriza esse polímero. Tá? A gente vai voltar nessa estrutura quando for falar de propriedades do poliestireno. Mas falando um pouco do histórico do material, então, tem alguns dados importantes e interessantes que eu quero compartilhar com você. O primeiro deles é que o poliestireno ele começou a ser desenvolvido na década de 30, lá pelas grandes empresas químicas da época, a BASF e a Dow. Elas desenvolveram os processos de fabricação, desenvolveram toda a parte de pesquisa e desenvolvimento em cima dos monômeros e dos materiais, dos polímeros propriamente ditos, lá na década de 30, e o poliestireno tomou um boom, tomou um impulso muito grande de utilização, de consumo, de desenvolvimento de tecnologia durante e logo após a Segunda Guerra Mundial. Tanto é que o monômero de estireno, ainda hoje em dia, é muito utilizado em outros materiais, não só no poliestireno, mas em muitos outros copolímeros, muitos outros elastômeros, o que acaba gerando o que a gente chama da família dos estirênicos. É uma família bastante grande, muitos materiais utilizam o monômero de estireno como base, como matéria-prima para sua construção, para sua fabricação. Então a gente tem hoje a família dos estirênicos, que é muito importante no mundo, inclusive com materiais desde commodities, passando pelos elastômeros, até materiais de engenharia
muito interessantes. Tá? E devido a todo esse desenvolvimento, no fins do século XX, agora início do século XXI, o poliestireno é um dos materiais, falando de polímeros, um dos materiais mais utilizados mundialmente. Em volume, ele é o quarto material mais utilizado, um quarto polímero mais utilizado no mundo em aplicações diversas, tá certo? Então, esse é um pequeno histórico do poliestireno. Vamos entrar agora em algumas propriedades interessantes. Vamos falar das propriedades do material. Bom, eu vou trazer de volta essa estrutura para você e só comentando aqui, esse anel aromático que você está vendo, na verdade, ele é uma estrutura formada por átomos de carbono. Cada vértice desse anel é formado por um átomo de carbono, obviamente ligado em átomos de hidrogênio, com duplas ligações, enfim, um detalhe técnico, mas é importante que você saiba que ele tem esse anel aromático. E por que isso é importante? Porque essa estrutura, apesar da gente desenhar ela relativamente proporcional para caber aí na nossa tela, ela é uma estrutura gigantesca comparada com o resto da molécula. Tá? E essa estrutura gigantesca, aliada ao fato de que ela está distribuída na cadeia do poliestireno de forma aleatória, se eu pudesse dar uma olhada na cadeia do poliestireno, eu vou perceber que ora esse anel aromático vai estar de um lado, ora ele vai estar do outro, ora ele vai estar repetindo, depois ele vai partir para o outro lado, e ele está então distribuído aleatoriamente na estrutura do poliestireno. E isso faz com que, aliado ao fato de ser uma estrutura muito grande, as moléculas do poliestireno não possam se aproximar e se cristalizar. Então o poliestireno ele é eminentemente um material amorfo. Se você quiser saber um pouco mais a respeito do que é material amorfo, o que é material cristalino, as diferenças e propriedades, eu vou deixar um vídeo para você aqui nesse cantinho, o link para você acessar e assistir esse vídeo aqui no canal, tá certo? Mas então o poliestireno é um material amorfo, é um material commodity, e ele é um grande representante dos materiais amorfos. Ele tem propriedades muito típicas de materiais amorfos. E quais são essas propriedades então? A primeira propriedade marcante do poliestireno são propriedades ópticas interessantes, particularmente a transparência, material que tem uma ótima transparência, um ótimo brilho superficial, e então as aplicações do poliestireno elas normalmente estão voltadas para aplicações que necessitam desse tipo de característica. Tá? É um material também de alta rigidez, um material bastante rígido, capaz de suportar cargas estáticas de forma interessante. Material que tem uma excelente isolação elétrica. Historicamente, essa foi uma das aplicações, uma das características que impulsionou o uso do poliestireno em aplicações elétricas, tá? Lá na Segunda Guerra Mundial, logo após a Segunda Guerra Mundial, mas é um material que tem, então, uma característica de isolação elétrica muito interessante. Por que, principalmente? Porque ele é formado basicamente de hidrocarbonetos, que são materiais que não conduzem bem a eletricidade, ele praticamente não tem polaridade, o poliestireno, e também pelo fato dele absorver muito pouca umidade, o que não interfere nas suas propriedades elétricas, mesmo em ambientes mais úmidos, tá certo? Então, algumas outras propriedades do poliestireno aqui. Um outro material de fácil moldagem. A gente vai falar no segundo vídeo da nossa série que é um material muito fácil de ser transformado, não existem muitos requisitos específicos para moldagem de poliestireno. Tem algumas coisas que você precisa olhar, mas ele, de modo geral, é um material muito fácil. Uma outra propriedade que não está listada aqui, que também ajuda na disseminação, na grande disseminação do poliestireno, é o seu baixo peso. É um material que tem densidade em torno de 1 grama por centímetro cúbico, então é um material que gera peças de baixo peso. Agora, tem algumas limitações importantes que você está vendo aqui. A primeira delas é a baixa resistência química do material. Muitos solventes, muitas substâncias químicas atacam o poliestireno, seja pela dissolução completa do material, seja pelo ataque químico, principalmente superficial. Dois efeitos muito comuns que acontecem com o poliestireno são o crazing e o stress cracking, que se caracterizam por micro fissuras na superfície do material que influenciam exatamente as propriedades ópticas, diminuindo a sua transparência, causando amarelamento do material, interferindo nas suas propriedades ópticas de brilho e principalmente fragilizando mecanicamente o material de forma importante, reduzindo muito as resistências mecânicas do material. Outra característica intrínseca também dos materiais amorfos é a baixa resistência térmica do poliestireno.
ele tem uma TG por volta de 90 a 100 graus, e à medida que a temperatura então vai se aproximando desses limites, o material já começa a ficar mais maleável, começa a perder a sua capacidade estrutural e perder a sua forma e já então não tem mais uma adequação para uso. Então ele tem uma limitação térmica bem importante em termos de manter a sua integridade mecânica. E finalmente é um material que, apesar da sua alta rigidez, como a gente viu lá em cima, ele é um material muito frágil, ele tem baixa resistência ao impacto, então esforços de impacto, esforços de flexão é um limitante importante para aplicações em poliestireno. Ele tem a tendência de se quebrar facilmente frente a esses esforços. Tá? Inclusive, essa propriedade de resistência a impacto limitada do poliestireno motivou o desenvolvimento de tipos específicos de poliestireno, que são os poliestirenos de alto impacto, o PSAI na sigla em português, ou o HIPS na sigla em inglês, que são materiais poliestireno de uso padrão, que a gente conhece como cristal, né, o poliestireno transparente, mas modificado com uma borracha que vai dar então uma melhor resistência ao impacto, uma melhor flexibilidade para o material. Inicialmente, esses materiais de alto impacto eram modificados com uma borracha estirênica também, o SBR, mas atualmente a borracha mais utilizada para a modificação de impacto do poliestireno é o butileno, o polibutileno, que então confere uma melhor resistência ao impacto para o material e uma melhor flexibilidade para o material. Obviamente, a transparência é comprometida, esse material ele é opaco, mas você tem uma melhora em propriedades mecânicas e inclusive abre espaço para alguns processos de transformação bem interessantes, como alguns que a gente vai ver agora. Vamos falar um pouco a respeito das aplicações de poliestireno. Uma das principais aplicações de poliestireno são os materiais descartáveis, materiais consumíveis. Então você está vendo aqui os copos descartáveis, talheres descartáveis também são feitos de poliestireno. Normalmente os copos são feitos em poliestireno de alto impacto, são produzidas chapas por extrusão desse material e depois ele passa pelo processo de termoformação, material muito bom para esse tipo de processo. Vou mostrar algumas outras aplicações nesse tipo de transformação também. E os talheres normalmente feitas ou com o poliestireno de alto impacto ou com o poliestireno cristal também, poliestireno de uso geral, pelo processo de injeção, inclusive com paredes bastante finas, ciclos muito rápidos. Então são processos bem interessantes e aplicações muito interessantes para poliestireno. Uma outra aplicação típica que traz aí, mostra bastante as características do poliestireno, uma aplicação que hoje já não é mais tão comum, mas ela é interessante por demonstrar as propriedades do material, são essas embalagens para discos óticos, para CDs. Essa embalagem ela se aproveita das propriedades óticas do material, de transparência, alto brilho, uma propriedade, um produto que vende muito pela aparência, então se utiliza muito dessas características do poliestireno, principalmente nessa peça frontal. Nessa peça traseira aqui, essa peça preta, que também normalmente é feita de poliestireno de alto impacto, porque nessa região ele necessita de flexão para a fixação dos discos, também se utiliza das propriedades de resistência, baixo custo, baixo peso do material para poder fazer esse tipo de peça. Tá? Inclusive, essa peça ela também mostra não só as características interessantes do material, mas algumas das limitações. Quem é que nunca teve uma peça dessa que se quebrou simplesmente por você usar, abrir e fechar essa peça era o suficiente para a gente quebrar principalmente essa região aqui da peça, mostrando aí a fragilidade, então, essa limitação importante de fragilidade do material. Uma outra aplicação bastante comum do poliestireno em chapas termoformadas são esses interiores de geladeiras. Então essas peças, todo esse interior de porta aqui que você está vendo, né, o fundo da geladeira também, ele é feito através de chapas de poliestireno de alto impacto que são estrudadas e depois termoformadas para conformar todos esses relevos que você está vendo aqui. Então é uma outra aplicação muito interessante de poliestireno de alto impacto. Eu quero finalizar com duas aplicações que estão relacionadas não necessariamente com o poliestireno, mas que já vão dar um sabor do que vem por aí no terceiro vídeo, que são aplicações com poliestireno na sua forma expandida. Então, por exemplo, aqui essas embalagens expandidas que a gente utiliza para armazenar alimentos, que a gente utiliza
para colocar na geladeira também. Então esse tipo de embalagem poliestireno expandido é muito comum, é um uso muito interessante e que ajuda a aumentar o grande volume de utilização do poliestireno mundialmente falando. E ainda nessa versão expandida, um uso muito interessante é para a construção civil. Então blocos de poliestireno expandido que são utilizados na construção civil, utilizando aí a sua capacidade relativa de carga, mas principalmente o baixo peso que contribui para que as estruturas de construção tenham um peso mais baixo e possam então ter aí uma construção mais eficiente. A gente vai discutir bastante a respeito do poliestireno na sua versão expandida no terceiro vídeo dessa série, tá certo? Espero que você tenha gostado desse primeiro vídeo falando a respeito das propriedades e das aplicações do poliestireno. Deixa o seu like para a gente poder deixar esse vídeo com maior relevância. Lembra de compartilhar esse vídeo nas redes sociais, dos seus grupos de WhatsApp, dos seus grupos técnicos, para que a gente possa atingir a maior quantidade de pessoas. Me fala como esse conteúdo te ajudou no seu dia a dia, desenrolar algum projeto que você esteja trabalhando, solucionar algum problema. Fico muito curioso para saber como esse conteúdo te ajuda. Me fala também a respeito de outros assuntos que sejam do seu interesse, para que eu possa continuar criando conteúdo que te ajude no seu dia a dia. A gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço e até lá!